Olá a todos! Hoje você está convidado a conhecer um pouco mais sobre o KeyBuilder e seus produtos, o Key Elétrico. Nesta apresentação, faremos uma demonstração do programa aplicando seus principais recursos dentro de uma rotina prática de projeto. Para isso, iremos desenvolver um projeto de forma didática, abordando as principais etapas do seu desenvolvimento, utilizando o programa. Assim você poderá conhecer as principais vantagens. A plataforma KeyBuilder consiste em um novo software construído sobre uma plataforma de CAD mais moderna e desenvolvido sobre um conceito nativo de integração, em que todos os recursos criados já são naturalmente integrados em um mesmo ambiente, para que o usuário do KeyBuilder possa facilmente efetuar a integração dos seus projetos. Todos os recursos do KeyBuilder foram pensados de forma que os mesmos ficassem totalmente automatizados. Então vamos começar a nossa demonstração. Primeiro vamos criar um novo projeto, nova edificação. Então vejam aqui nesse ambiente, eu coloco o nome da edificação, curso, seleciono qual o projeto na qual a gente vai iniciar. Vejam que aqui eu já tenho a opção, né, do conceito integrado do KeyBuilder, né? Posso fazer vários projetos integrados. Eu vou selecionar somente o projeto de fiação, vou avançar. Nessa outra janela eu tenho como informar, né, as propriedades da obra, autor, arquivo, porque o programa tem recursos para a questão de gerenciamento de pranchas. Essas informações, então, serão muito úteis. Aqui são as configurações das propriedades do projeto. Nessa etapa, o usuário consegue configurar parâmetros do circuito, parâmetros do comando, de que forma, qual critério o programa efetuará a renumeração. Vejam que a gente tem aqui várias opções de renumerar por pavimento, por projeto ou por quadro, porque o programa tem um recurso, né, de automatizar a renumeração dos elementos, então economizando o tempo, né, braçal do projetista. Então, avançar. Aqui a gente entra na parte dos pavimentos. Então aqui eu vou inserir os pavimentos do meu projeto elétrico. Então, inserir o pavimento térreo. Vejam que o programa possui uma configuração chamada repetições, na qual se pode configurar o número de repetições na edificação, muito útil para projetos de prédios com pavimentos tipo, na qual o projetista basta colocar o número de repetições e o programa vai controlar de forma automática a altura da edificação. E aqui eu insiro a altura do pavimento. Então, vou inserir um pavimento acima, por exemplo, o pavimento superior. Então, vejam, estão criados aqui os pavimentos da minha edificação. Clicar em avançar. Aqui eu tenho a opção de modelos de organização. Então, as pastas com desenhos, né, do KeyBuilder podem ser organizadas de várias formas. O usuário pode selecionar qual o formato que melhor lhe atende. E com isso, a gente criou a edificação. Vejam que o KeyBuilder tem uma plataforma totalmente nova, né? Então, ele tem um menu principal com vários comandos, trabalha com a parte de ribbons, né, edificação com várias janelas, barras de ferramentas. Então é uma plataforma nova de CAD, né? Então vou abrir aqui o pavimento térreo para explorar um pouco mais os recursos da plataforma KeyBuilder. Então ele tem uma plataforma com vários recursos de desenho, né, que vão auxiliar o projetista na elaboração dos seus projetos, no caso aqui do projeto elétrico. Então, criando a edificação, o usuário, de forma simples, pode inserir um novo desenho. Então, o desenho pode ser inserido. Esse desenho pode ser inserido no formato DWG ou DXF, na qual servirá de referência externa, que é um outro recurso do KeyBuilder, para o lançamento dos projetos. Então, isso vai facilitar e otimizar todo o lançamento. Então, esses são os diferenciais do KeyBuilder. Outros recursos de CAD importantes que a gente pode destacar no KeyBuilder também são os recursos de Ctrl+C, copiar, e Ctrl+V, colar.
e a questão de importar projetos e também efetuar sua mesclagem. Então, são os recursos para a otimização dos projetos com a nova ferramenta. Então, agora vamos ver um pouco da parte de lançamento. Então, para isso, eu vou abrir um arquivo de etapa, na qual vai nos auxiliar nessa demonstração. Então, vejam, o meu projeto está aberto com os pavimentos já criados, né, com as plantas arquitetônicas, como eu tinha explicado anteriormente, como referência do pavimento. Então, esse é um recurso bem interessante, porque o projetista, se precisar efetuar alguma alteração, basta ele atualizar a referência externa, que ela vai ser aplicada automaticamente ao pavimento. Então, a gente vai agora verificar alguns recursos, né? Vou mostrar para vocês algumas melhorias e vantagens da utilização do Key Elétrico, que é um software que veio com o intuito de melhorar ainda mais o projeto elétrico, automatizando várias tarefas, né? Então, vejam que na nossa interface moderna, eu tenho uma guia lançamento na qual eu posso estar efetuando o lançamento dos pontos, né? Então, da mesma forma que a gente efetua quando a gente trabalha num ambiente só de CAD, agora aqui no QI elétrico eu consigo otimizar a questão do desenho e a questão do cálculo numa única ferramenta. Então, a gente trabalha aqui com uma filosofia de objetos inteligentes, na qual os elementos já possuem informações para desenho, dimensionamento e geração de lista de materiais. Então, a gente pode observar que nos menus eu tenho botões, né, que otimizam esse lançamento. Então, aqui eu posso começar mostrando aqui os recursos para lançamento dos pontos de luz. Então, defina a posição teto, defina aqui o ícone da lâmpada. O programa disponibiliza, né, ferramentas de captura para auxiliar a precisão do, do desenho. Vou ativar a captura ponto médio. Vou selecionar um ambiente aqui. E vejam, ele com um cadastro inteligente de peças, ele já filtrou dentro das suas mais de 10.000 peças, as peças relacionadas à parte de iluminação. Então vejam que eu tenho aqui lâmpada fluorescente, lâmpada halógena, lâmpada incandescente, lâmpadas de LED. Então basta o usuário selecionar qual a peça dentre as disponíveis que ele deseja e automaticamente o programa já insere na planta. Vejam que o interessante é que o programa já traz uma nova característica, o QI elétrico, que é a questão da indicação dinâmica de problemas. Ó. Então, esse triângulo que vocês estão vendo são as indicações que vão auxiliar o projetista durante o lançamento a verificar algumas pendências. Como o programa tem a plataforma de CAD própria, que é uma das vantagens, né? Você não precisa estar trabalhando com uma plataforma de CAD separada de uma planilha de cálculo. Eu consigo aqui, por exemplo, alterar as cores, né? Os níveis de desenho. Então, vou alterar aqui as cores para melhorar a exibição dos pontos. Então, veja, eu lancei a lâmpada. Essa lâmpada, como eu mostrei para vocês na filosofia do programa que tem elementos parametrizados, não é apenas um desenho. Então, se eu selecionar aquela a lâmpada e verificar em suas propriedades, eu já tenho o nome da peça e já preparado informações para o cálculo e dimensionamento, na qual posso definir um circuito e um comando para a mesma. Então, esse é o lançamento dos pontos, né? Pontos de iluminação. Outro recurso interessante que auxilia o projetista das instalações elétricas é a parte de cálculo luminotécnico. É muito comum nos nossos projetos elétricos a gente tem que efetuar o cálculo luminotécnico numa planilha e efetuar a distribuição no ambiente de CAD. O programa tem um recurso que integra essas duas funções, otimizando o nosso lançamento. Com o QI elétrico, você consegue calcular e distribuir de forma automática as lâmpadas. Então, para isso, a gente pode utilizar o comando distribuir lâmpadas. Eu vou desligar a captura aqui, vou selecionar o ambiente, na qual eu quero fazer o cálculo luminotécnico. Vejam, ele automaticamente já me abre uma janela de propriedades, na qual eu posso selecionar qual é o tipo de lâmpada para aquele ambiente, definir a iluminância, na qual será efetuado o cálculo, definir a peça, então definir aqui um grupo, vejam, definir a peça
O grupo tem parâmetros aqui como fator de manutenção, que eu posso configurar se o ambiente é limpo, normal ou sujo. O fator de manutenção em horas ou um outro fator personalizado que eu queira utilizar. Eficiência da luminária, posso definir a eficiência da luminária. A tensão de trabalho, 127 ou 220. E a tensão e as refletâncias, né, de teto, parede ou piso. Vejam que o programa já efetuou o cálculo e de forma automática já calcula a quantidade com a distribuição em linhas e colunas. Então, caso o projetista queira concordar com essa solução, basta ele clicar ao lado do ponto diretor da luminária que o lançamento será feito de forma automática. Caso o projetista queira simular várias soluções, ele pode alterar os parâmetros aqui na janela de propriedades até encontrar a solução mais adequada. Então, isso é a grande vantagem do QE elétrico, você poder simular várias situações, buscando sempre a melhor opção de forma rápida e prática. Fato esse que eu não conseguiria fazer se eu estivesse trabalhando apenas com a planilha e com CAD. Então, vou clicar aqui e vou efetuar o lançamento. Vejam que um outro recurso também que é interessante, que no momento que eu faço o cálculo e a distribuição automática, eu tenho acesso ao relatório luminotécnico. Então, esse é um recurso interessante que após efetuado a distribuição automática, através do recurso distribuir lâmpadas e efetuado o cálculo luminotécnico, eu tenho como obter de forma automática esse relatório, que serve para inserir no meu memorial de cálculo ou no meu memorial descritivo do projeto, com todas as informações. Após efetuado o lançamento das lâmpadas, o recurso do lançamento automático das lâmpadas, né, a gente pode verificar outros recursos que o QI elétrico apresenta para otimizar o lançamento dos pontos, como, por exemplo, o lançamento de conjuntos. Então, vejam que eu tenho aqui agora pré-cadastrados vários conjuntos, né? Interruptor paralelo com mais de uma tecla, interruptor mais tomada, tudo isso visando o quê? Otimizar o lançamento do projetista. Então, eu posso, por exemplo, já efetuar o lançamento de um interruptor simples mais uma tomada. Então, defino a posição, média, defino aqui a ferramenta de captura, ponto paralelo, seleciono o ponto aqui na parede e vejo o programa efetua o filtro de forma inteligente no cadastro de peças de uma peça que identifica o conjunto interruptor e tomada, né? Então, basta você selecionar qual é a simbologia adequada, posicionar, selecionar com a mira qual é a lâmpada que ele vai efetuar o comando e vejam, automaticamente o programa já efetua a definição da tomada com interruptor e indica o novo comando. Então, em falar em comando, o programa também tem esse recurso da definição dos interruptores, né? Então, os interruptores, na qual vão definir os comandos elétricos do nosso projeto, podem ser definidos de forma fácil e rápida com QI elétrico. Então, aqui eu tenho no menu pontos algumas opções como interruptor simples, interruptor paralelo de entrada, paralelo de saída, fotocélula, então tem várias opções. Então vejam, de forma simples, basta eu clicar aqui no ponto, vou definir o interruptor de entrada, vou selecionar a captura ponto próximo aqui para auxiliar minha precisão, clico aqui na linha da arquitetura e vejam, ele já filtrou para mim os interruptores, né, do tipo paralelo. Então eu seleciono a peça mais adequada para o meu projeto, interruptor com placa 2x4, paralelo uma tecla. Defino o ponto diretor, com a mira seleciono quais lâmpadas esse interruptor irá comandar e de forma automática o programa já cria o comando e já desenha na minha planta. Então isso aqui é um recurso que vai acabar, né, economizando o tempo do projetista, né? Então agora eu completo o lançamento com o interruptor paralelo de saída. Seleciono o outro ponto, defino a posição dele em planta, defino o ponto diretor e vejam, com a mira basta eu selecionar uma das lâmpadas que o programa já entende e já cria para mim o respectivo comando. Então veja, a gente definiu os pontos de luz, efetuamos o cálculo luminotécnico, definimos conjuntos, né, para otimizar o lançamento, a parte de comandos
e mostrando para vocês aqui no menu Operações Gerenciador, eu já posso observar nessa parte, né, que eu estou mostrando aqui os recursos de lançamento do QE elétrico, ó, o programa já criou os comandos elétricos. Então, essa é a vantagem do QE elétrico. Ele trabalha com cálculo integrado com desenho. Então, não preciso ter uma ferramenta de cálculo separada de uma ferramenta de desenho. Os dois trabalham unidos. Isso vai me dar várias vantagens que eu vou demonstrar para vocês aqui durante a apresentação. Outro recurso interessante do QI elétrico é a parte de circuitos, né? Então, ele tem uma ferramenta, um gerenciador de circuitos que facilita a aplicação no projeto. Então, vejam que eu tenho aqui o meu gerenciador, eu tenho aqui a opção de criar novos circuitos, né? Então, eu vou aqui adicionar um novo circuito para aplicar nos meus pontos. Então, vejam, quando a gente trabalha em projetos elétricos, geralmente você trabalha com uma planilha de cálculo na qual você tem toda a previsão de carga, a definição das fases, os cálculos da seção dos cabos, dos disjuntores. Com o QE elétrico, essa planilha ela já é integrada ao software. Então, quando eu crio um circuito elétrico aqui no Builder, no QI elétrico, eu informo aqui várias informações, como a descrição, informo aqui o nome do circuito, a fiação, o tipo de cabo que eu quero aplicar esse circuito, se é um cabo unipolar, tetrapolar, fio. O programa já tem um cadastro bem completo de condutores, mas o programa ainda disponibiliza que o próprio projetista faça uma personalização desse cadastro. Então, defino a família do meu cabo. A seção, eu não me preocupo, porque o programa vai efetuar o cálculo automático, ele calcula o projeto de acordo com os parâmetros e prescrições da NBR 5410. Um recurso bem interessante do QI elétrico é o cálculo de condutores por fase em paralelo. Então, para projetos, né, de maior porte, na qual os alimentadores já têm uma seção considerável, ao invés de você usar uma seção maior, você pode dividir em seções menores. Então, o programa efetua esse cálculo e já faz a atualização de todo o desenho. Então, basta o projetista colocar o número de condutores em paralelo por fase que ele deseja, o programa efetuará o cálculo e vai efetuar toda a atualização dos desenhos. Também ele permite fixar essas informações. Às vezes o projetista quer fixar um parâmetro, não quer que o programa efetue o cálculo. Também o programa serve para esse fim. E aqui a definição do tipo de carga para o cálculo de demanda. O programa tem um critério de cálculo de demanda bem preciso para efetuar o cálculo dos alimentadores dos quadros, né, obtendo um resultado melhor, mais econômico possível para a instalação. E aqui eu defino os parâmetros, né, como esquema de alimentação, a tensão envolvida, as fases também eu posso fixar, o método de instalação eu defino para efetuar o cálculo da capacidade de corrente. E a proteção. A gente também pode definir todos os parâmetros de proteção do nosso circuito. Então aqui eu consigo definir o tipo da proteção, se é um disjuntor do tipo DR, se é um disjuntor do tipo padrão DIN ou padrão L. Então seleciono aqui o disjuntor, o grupo, né, disjuntor unipolar terromagnético DIN. Vejo que eu também não me preocupo com a definição da peça, porque o programa também vai efetuar o cálculo de forma automática. E aqui embaixo a gente pode observar todos os parâmetros de cálculo do circuito, né? Como eu falei para vocês, não há necessidade de usar planilhas externas, porque o cálculo já está integrado. Feito isso, pressionando OK, eu tenho meu circuito criado. Então a gente tem agora o circuito de iluminação, por exemplo, definido. Então, para aplicar ele às lâmpadas é simples. Basta eu clicar no botão Definir circuitos, seleciono as lâmpadas, não me preocupo na seleção dos interruptores, porque ele vai efetuar a associação de forma automática. Pressiono o Enter, ele já constatou que os comandos estão associados aos pontos, então confirmo e vejam que de forma simples e automática ele já desenhou o número do circuito nos elementos. Como eu falei para vocês, o recurso e a vantagem do que é elétrico, integração de desenho com circuito. Agora a gente vai definir o circuito de força. Então, para isso, a gente vai efetuar o lançamento dos pontos de força. Então, eu tenho várias tomadas aqui pré-definidas, tomadas 2P mais T, tomadas 3P mais T, na qual o programa tem cadastrado peças de uso geral e de uso específico. Então, eu seleciono aqui a posição
baixa tomada 2P mais T, seleciono a linha de referência, posição e vejam, ele já filtra para mim diversas peças em função dos equipamentos ou de uso geral. Então o projetista seleciona qual a peça que ele vai utilizar. Então, por exemplo, tomada hexagonal NBR 14136, 2P mais T de 10 amperes baixa. Defino a posição ponto diretor e o programa faz a definição em planta. Se eu quiser lançar agora uma tomada para um equipamento, da mesma forma, seleciono aqui o equipamento, defino a posição da tomada. A diferença é o que? Nas tomadas de uso geral, eles já possuem várias potências cadastradas. Então, isso facilita o projetista não ter que estar procurando em catálogo de fabricantes qual a potência dos equipamentos. E se não tiver um equipamento que ele deseja, o programa permite que o projetista faça o cadastramento dessa nova peça com a potência necessária. Então, esse é o recurso aqui que a gente definiu para lançar os pontos de força. Tem um outro recurso bem interessante do QI elétrico, que é a distribuição automática das tomadas, né? Então, é um recurso que permite que o projetista faça o cálculo da quantidade mínima de tomadas do ambiente, em função dos critérios normativos da NBR 5410, e faça a distribuição simultânea das mesmas. Então, um recurso bem interessante. Então, aqui no botão distribuir tomadas, eu consigo definir qual aplicação, né, se vai ser residencial, comercial ou livre, e dentro da aplicação qual o local. Por quê? O programa já vai efetuar o cálculo da quantidade mínima em função do perímetro e da área do ambiente. Então, seleciono, por exemplo, aqui a aplicação residencial, salas e análogos. Defino a posição baixa, clicar aqui em distribuir tomadas, vou selecionar os pontos do ambiente. Vejam, após definir os pontos, o programa ainda me permite que eu defina as aberturas, no caso as portas, né? Então ele vai fazer o lançamento, tentando não efetuar o lançamento na abertura das portas. Então, para isso, o projetista define a posição das portas. Vejam que ele já mostra o preview da abertura, eu defino qual é o preview e encerro definindo a minha porta. Vejam que o programa já automaticamente faz a distribuição, calcula o número mínimo de tomadas em função dos critérios normativos e abre uma janela ao lado na qual eu posso configurar os parâmetros, como afastamento mínimo das extremidades, afastamento mínimo da porta, a quantidade mínima que eu posso efetuar o lançamento de mais tomadas. Nesse caso aqui eu defino qual é o tipo de ponto, o subtipo, e escolho qual é a peça que eu vou estar utilizando. Então, feito isso, o programa já posiciona para mim em planta e basta dar um clique que ele faz já o lançamento automático das tomadas. Então, um recurso que vai auxiliar bastante, né, o projetista a otimizar o lançamento das tomadas no projeto. Então, a próxima etapa, né, que a gente viu a parte do circuito de iluminação, circuito de força, né, a gente vai agora para a parte de quadros. Então, na questão do circuito de forças, eu posso, da mesma forma que eu criei o circuito de iluminação, adicionar um novo circuito, né? Vejam que o programa já ele grava as informações do primeiro circuito, então isso aí já facilita o projetista na otimização do projeto. E vejo de forma simples, eu clico aqui em definir circuito, seleciono as tomadas, e o programa automaticamente já faz a definição do circuito para mim. Então, o próximo recurso do QI elétrico é a parte de quadros, né? Então, agora a gente tem uma guia nova de lançamento de quadros, na qual eu posso lançar o quadro de distribuição, quadro de medição, o alimentador predial, né? Tem a questão da associação de quadros, então eu tenho vários recursos. Então, a gente vai começar aqui lançando o quadro de distribuição. Então, vou selecionar aqui no botão quadro. Vejam que ele já localizou os circuitos livres no meu ambiente. Vou associar. Vou definir aqui
a parede na qual eu vou estar colocando o quadro, defino a posição e vejam que ele já filtra no cadastro, né? Vou selecionar aqui o grupo específico, quadro distribuição plástico de embutir. E vejam que ele já filtram várias peças, na qual eu consigo definir aqui uma peça adequada. Depois ele vai verificar se a quantidade, né, se a peça está de acordo com a quantidade de circuitos definidos. Defino o ponto diretor. Então vamos dar uma olhada nas propriedades do quadro. Então eu volto aqui no meu gerenciador, seleciono o quadro. E no quadro distribuição, além dos parâmetros como cabos, proteção, eu consigo definir no QI elétrico, por exemplo, o disjuntor de manutenção, defino qual o tipo de filosofia da proteção IDR. Isso aqui é bem interessante, porque agora no QI elétrico eu tenho várias opções. Eu tenho como definir a proteção IDR no barramento principal, por circuito, por grupo de circuitos de forma automática, na qual você define uma peça e o programa automaticamente monta o grupo de circuitos que vão estar em cada IDR, ou por grupo de circuitos manual, na qual o projetista define quantos grupos ele necessita. O programa vai calcular o IDR para cada grupo, em função dos circuitos associados. Então, aqui eu tenho o grupo 1, eu defino aqui os parâmetros do grupo 1, aí eu posso estar criando o grupo 2, e após criados os grupos, eles vão estar disponíveis para definição e associação nos circuitos. Então, criei os dois grupos, seleciono o circuito, e agora nas propriedades do circuito eu consigo definir qual grupo que ele vai pertencer. Então, é um outro recurso bem importante que vai auxiliar bastante, vai melhorar ainda mais a qualidade dos projetos calculados com QI elétrico. E são vantagens que a gente, como volta a falar aqui, a gente trabalhando só com CAD e Excel, às vezes fica um pouco mais complicado. Então, feito o lançamento do quadro de distribuição, falta o lançamento do quadro de medição. O quadro de medição, pessoal, ele está associado às concessionárias. Então, o programa já tem uma vasta lista de concessionárias cadastradas, na qual ele já se encontra as peças da parte de medição. Então, o usuário pode selecionar qual é a peça referente aqui, a sua concessionária. Também a mesma coisa acontece com o alimentador predial, na qual o projetista define qual é o padrão de entrada que ele vai estar utilizando, porque o programa vai efetuar o cálculo em função também dos critérios da concessionária da região. Vejam que eu tenho aqui vários padrões definidos, o usuário seleciona a peça, porque o programa também, além de efetuar o desenho, ele vai fazer o cálculo em função da tabela da concessionária. Outro recurso interessante do QI elétrico é a opção de efetuar a associação dos quadros através do comando arrastar e soltar aqui nessa janela de associação. Então vejo de forma simples, eu seleciono o quadro e arrasto para dentro do quadro na qual o mesmo vai estar subordinado. Então fica muito mais simples e intuitivo fazer a associação de quadros com o QI elétrico. Então vejam que com isso, basicamente eu mostrei para vocês os principais recursos de lançamento do QI elétrico, que visa, né, aumentar a produtividade dos projetos, com projetos mais rápidos e com qualidade. Então vejo que a próxima etapa aqui da nossa demonstração seria a parte do lançamento da tubulação. Então aqui eu tenho na guia condutos, eu tenho várias opções de tubulação. Então desde perfilados, leitos, eletroduto PVC tipo rosca, flexível, eletrocalhas, canaletas. Então o projetista seleciona qual é o tipo de tubulação na qual ele vai aplicar, clica aqui no botão da tubulação. Vou desligar aqui a captura para facilitar e vejo de forma simples, né? Eu seleciono um ponto, seleciono o outro e efetuo o lançamento. Então é fácil e rápido, né, efetuar o lançamento dos eletrodutos com QI elétrico. Mas vou mostrar para vocês um outro recurso que é bem bacana e é uma das novidades do QI elétrico, a inovação na qual a gente está trazendo aqui no conceito para a ferramenta. Então, vou abrir o pavimento térreo, na qual eu já tenho todos os pontos lançados.
E vejam, pessoal, aqui eu tenho todos os pontos, circuitos e quadros lançados. Ao invés do usuário ter que lançar o eletroduto um a um, o programa disponibiliza uma ferramenta para lançamento automático dos eletrodutos. Isso mesmo, basta o projetista selecionar qual é o tipo de peça que ele tem definido aqui e ele vai clicar no botão lançar. Com isso, vejam, o programa faz o lançamento de forma automática e inteligente, procurando sempre os melhores caminhos e a menor distância, otimizando assim o tempo, né, que o projetista iria gastar fazendo a definição uma a uma de cada eletroduto. Então vejam que de forma rápida e otimizada ele efetuou todo o lançamento automático dos eletrodutos. Então, esse é um recurso, pessoal, que vai economizar bastante tempo do projetista. E agora o projetista pode, né, fazer os devidos ajustes, né, de acordo com o que ele acha que precisa ficar para o resultado final. E além de efetuar o lançamento automático dos eletrodutos, o projetista ainda consegue configurar vários parâmetros, né? Então, o programa aqui em configurações, operações, ele tem alguns critérios, né, de peso para efetuar aqui simular várias topologias do lançamento dos eletrodutos. Ele pode configurar qual o número máximo de condutos conectados à mesma caixa na posição teto, na posição alta, média, baixa, piso. Pode configurar uma potência na qual, para essa potência limite, o programa coloque um eletroduto exclusivo, por exemplo, caso de chuveiros, né? Então, o programa já efetua o lançamento automático de um eletroduto exclusivo para o chuveiro. E ainda configura, né, o comprimento máximo do eletroduto, né, para seguir as prescrições normativas. Então, um recurso que com certeza vai auxiliar bastante o lançamento do projeto. Vejam que após efetuado o lançamento automático dos eletrodutos, a próxima etapa seria o recurso de inserção da fiação. Então, através do comando processar, no QI elétrico ficou muito mais fácil e rápido. Nesse comando processar, eu consigo colocar a fiação automática do projeto. Então, aquele trabalho que o projetista tem de ficar traçando, desenhando trecho a trecho, fio, fase, neutro, retorno, terra, o programa já vai fazer de forma automática. E além de passar a fiação, ele já vai fazer o cálculo e o balanceamento. Então vejam que aqui a gente vai ganhar bastante tempo, porque eu vou ter três tarefas sendo executadas com um único comando. Então, passa a fiação automática, faz o cálculo dos circuitos e efetua o balanceamento. Então vejam, vou clicar no botão OK. O programa vai agora calcular. Vejam que então ele calculou, balanceou e já efetuou o lançamento automático da fiação. Então vejam quanto tempo a gente economizou com esse comando. Outro recurso bem inovador do QI elétrico é a parte de otimização das sobreposições. Então, é muito comum no projeto elétrico a gente ter situações como essa, na qual os textos da indicação da fiação estão sobrepostos. E o projetista tem que mover um por um. Vejam que até o ato de mover os pontos, as simbologias e textos no QI elétrico ficou muito mais fácil, porque ele tem um recurso do mover automático. Basta eu clicar no elemento e mover, e ele já faz automaticamente desloca o elemento que cria a linha de chamada. Mas além desse recurso auxiliar a edição final dos elementos no projeto elétrico, tem um outro recurso que eu quero mostrar para vocês, que vai economizar também bastante tempo do projetista, que é a otimização da sobreposição. Então, com esse comando otimizar indicações da fiação, eu seleciono todo o meu desenho, vejam, e ele automaticamente elimina toda a sobreposição dos trechos da fiação, criando a linha de chamada. Então, isso aqui vai, com certeza, economizar muito tempo do projetista. Vejam que após efetuado o lançamento automático dos eletrodutos, cálculo e lançamento automático da fiação, eliminada a sobreposição dos desenhos da indicação da fiação, outro recurso de desenho, de automatização que vai também agradar e auxiliar o projetista é a questão da legenda da fiação. Por quê? É muito comum em projetos elétricos, em situações de conduto que faltam espaço, a gente ter que efetuar uma legenda da fiação, na qual a gente recorta a indicação do fio e cria uma legenda à parte. Com QI elétrico, isso ficou muito mais simples e fácil. Veja, eu estou selecionando aqui vários eletrodutos. Vou selecionar as propriedades.
desses condutos. Então eu tenho uma janela de seleção, ficou muito mais simples isso com o QI elétrico. E vou adicionar a opção aqui, ó, indicação numérica. E vejam que de forma automática o programa já mudou a indicação daquele trecho de fiação para uma indicação numérica. Então agora eu vou inserir a legenda de fiação, eu vou processar meu projeto, porque ele já vai renumerar de forma automática, gerando essa legenda para mim. Então vejam que de forma automática ele já criou uma legenda, né? E já renumerou em função dos condutos que eu marquei em planta. Então, esse é um outro recurso também bem importante que vai também auxiliar a otimizar o projeto. Então, além da legenda da fiação, a gente tem outros recursos de detalhamento. Então, vou mostrar aqui outros recursos de detalhamento que também vão automatizar o processo de elaboração dos projetos no QI elétrico. Então, a gente gerou a legenda da fiação. Agora, selecionando o gerenciador, de forma rápida, eu consigo inserir vários desenhos. Então, vou abrir aqui o pavimento térreo, vou selecionar aqui os quadros. Ó. Quando eu seleciono um quadro no QE elétrico, agora eu tenho um recurso de adicionar quadro de carga, basta selecionar o recurso e ele já automaticamente desenha o quadro em planta. Né? Então, esse quadro aqui é um desenho inteligente, porque qualquer alteração que eu faça em planta, ele já é atualizado automaticamente. Então, eu consigo gerar quadros de carga, quadro de demanda. Então vejo de forma rápida, ele já gerou o quadro de demanda para mim. Consigo gerar o diagrama multifilar, então com todas as informações, né, como a proteção, o DPS, o interruptor DR, então são todos gerados de forma automática no detalhe. Posso gerar também o diagrama unifilar com ou sem quadros subordinados. Então posiciono, ele já faz o desenho do diagrama unifilar. Além de todos esses desenhos e diagramas, eu tenho ainda outras opções de detalhamento. Né? Então, por exemplo, aqui na barra operações, eu consigo, né, gerar cortes. Então, é outro recurso também inovador do QI elétrico, na qual eu consigo gerar um corte sobre o pavimento corrente ou corte sobre todos os pavimentos. Então, isso aqui para a parte de execução e detalhamento é bem interessante. Então, eu seleciono aqui um trecho, seleciono, ele criou o corte para mim e vejam, já sai o meu corte de forma automática. Então, a paginação aqui para execução. Então, outro recurso bem bacana, né, que vai economizar tempo e ainda melhorar a qualidade das minhas entregas. Além do corte, eu ainda tenho outros recursos. Vou deixar aqui o corte, que é um outro recurso que é um diferencial do QI elétrico, que é a questão do detalhe isométrico. Né? Então, com o QI elétrico é possível trabalhar nesse ambiente isométrico. Então, eu posso selecionar aqui toda a planta, definir qual é o ângulo de rotação e ele, de forma automática, cria o meu detalhe isométrico. Então, vejam, né? Então, quanto tempo eu gastaria para fazer um detalhe desse à mão, né? E o programa já faz de forma automática. Isso aqui é um ambiente de lançamento, não só de edição. Eu posso selecionar os elementos e efetuar lançamentos aqui nesse ambiente do detalhe isométrico. Então vejam, então, além desses detalhes, como o detalhe isométrico, corte, ainda tem a questão das legendas. Né? Então o programa tem uma gama de legendas aqui, como legendas de indicação, para melhorar ainda mais a indicação do meu projeto. Legenda de símbolos, legenda de condutos. Então vejam que ele tem várias informações de legendas. Além das legendas, ele tem alguns detalhes, né? Então eu posso selecionar aqui no menu Operações, ele consegue gerar alguns diagramas, como diagrama de esquema de carga instalada, diagrama de esquemas de cargas demandadas,
Um outro diagrama bem interessante para o projetista é um diagrama de fator de correção de agrupamento, na qual ele mostra numa escala, né, quais os caminhos críticos, né, como está o FCA da minha instalação. Também isso aqui é outro diagrama que ajuda bastante o projetista na definição dos encaminhamentos da tubulação do projeto. Sem falar dos detalhes da concessionária e lista de materiais. Então, para fechar os recursos do QI elétrico, a gente ainda tem a opção de gerar a lista de materiais. Então, eu seleciono aqui meu pavimento. Então, eu consigo tanto gerar a lista de material por pavimento ou do projeto como um todo, né? Então, seleciono aqui lista de materiais e ele quantifica de forma completa todos os itens da minha instalação. Também consigo gerar, além da lista de materiais, né, vários detalhes, como os detalhes da concessionária e para finalizar a geração de pranchas. Então, para isso, eu vou abrir um arquivo de etapa na qual eu tenho todas as informações mais completas. Então vejam, pessoal, com esse arquivo de etapa, no nosso guia rápido, né, a última etapa, a gente pode verificar aqui todos os detalhes que eu já mostrei lançados, como também o detalhe da concessionária. Então, o programa possui vários detalhes típicos das concessionárias disponíveis para o projetista. E, além disso, um outro recurso bem interessante que eu quero mostrar para vocês, que é o esquema vertical elétrico. Então, agora no QI elétrico, eu posso gerar a prumada, né, o esquema vertical elétrico, na qual ele indica nos trechos do desenho do esquema vertical uma legenda da a indicação da fiação. Então, esse é um recurso bem interessante para a questão de projetos prediais, né, na qual você tem que definir as prumadas elétricas. Além dessa prumada, desse recurso da prumada, o programa tem outros recursos ainda de configurações de desenho, bem interessantes. Por exemplo, aqui na questão da indicação da fiação, né? Então, agora em configurações, eu posso configurar alguns parâmetros. Então, vejo que eu tenho aqui várias opções de operações. Fiação, então, preferências de fiação. Agora, com QI elétrico, eu consigo configurar, por exemplo, um sufixo, né? Então, posso configurar aqui um texto de sufixo para os circuitos de alimentação e para os circuitos terminais, e um prefixo também para os circuitos de alimentação e terminais. E vejo que o programa já atualiza de forma automática. Então vejam que a principal função do QI elétrico é essa, né? Projetos, né, com mais recursos, com mais detalhamento, com mais comandos de automatização. E para fechar, a questão da geração de pranchas, né? O programa possui um gerenciador de pranchas que vai facilitar muito o projetista. Então a gente pode, clicando no comando aqui, ele vai preparar, né, todos os desenhos. Eu consigo definir uma margem e um selo, na qual, com os dados iniciais da apresentação, ele já vai preencher de forma automática. E com isso, eu consigo definir, ó, os desenhos que vão estar presentes dentro da prancha. Então, eu consigo configurar quais os desenhos vão estar ou não nessa prancha com esse modelo selecionado. Então, com isso, vou clicar aqui em gerar prancha novamente, só para mostrar para vocês. E ele, de forma automática, já gerencia todos os desenhos e detalhes e gera várias folhas. Então, vejam que ficou muito mais simples. Ó, eu tenho várias folhas, na qual foram gerados, né, que eu selecionei, que foram gerados a minha prancha.
Então, e o interessante é que eu posso selecionar um desenho, dar um Ctrl X e colar numa outra folha. Então, é um recurso bem interessante, né? O gerenciador de pranchas do QI elétrico. E vejam que aqui eu tenho todas as informações na qual eles podem ser automatizadas quando defino meu projeto no início. Você acabou de conferir os principais recursos do QI elétrico em uma nova plataforma com conceito nativo de integração de projetos de instalação elétrica, SPDA, hidrossanitários, incêndio, gás e alvenaria estrutural, com recursos para automatização de desenhos, economizando tempo e resultando em projetos de maior qualidade. Qualquer dúvida, estamos à disposição através dos nossos canais de atendimento, via telefone, e-mail, site, blog e nas redes sociais. Agradeço a participação de todos e até a próxima.